Fala pessoal, hoje vamos estar falando aqui de fundos imobiliários versus comprar imóveis. E aí, você já sabe o que são fundos imobiliários, eu vou estar te explicando aqui certinho, vou estar comparando ele aqui sobre imóveis aí que eu já tive imóvel alugado, já aluguei imóvel, tenho fundos imobiliários, então vou estar falando para vocês na prática aqui, não só aí na teoria, mas o que eu já passei, ok? Então hoje eu vou estar explicando para vocês aí e para vocês terem uma conclusão final aí, se realmente aí o que compensa aí, se é estar comprando aí fundos imobiliários ou é estar comprando aí seu próprio imóvel, ok? Meu nome é Ricardo Mota, criador do canal. Há uns vídeos atrás fiz um comparativo aí sobre financiar imóveis ou investir. Aí eu fiz esse comparativo com renda fixa, ok? Para estar comparando aí sobre investimento aí, de você estar financiando. Agora eu vou estar fazendo um comparativo de fundos imobiliários aí diretamente com o seu imóvel físico real, ok? Então para isso a gente vai estar montando aqui uma carteira de fundos imobiliários e depois aí tá colocando aí nessa carteira, comparando ela com imóveis físicos, tá? E aí a gente vai fazer pontos positivos de um, pontos positivos de outro, para a gente estar comparando aqui qual que seria o mais interessante para cada um, ok? Então vamos lá, para estar iniciando aqui, vou montar a nossa carteira aqui de fundos imobiliários, ok? Então vamos estar comparando aí, começando a montar a carteira de fundos imobiliários para estar fazendo esse comparativo. Então a gente vai estar colocando 5 fundos imobiliários aí para vocês, para a gente estar fazendo uma carteira aí muito bem diversificada, tá? Cada imóvel que a gente vai estar colocando aí em um tipo de imóvel diferente, de fundo diferente. A gente vai estar colocando aí logística, vai estar colocando aí imóvel de papel, imóvel de shopping, para estar diversificando bem legal aí, tá? Então o primeiro fundo que a gente vai estar colocando aí vai ser um imóvel em galpão logística, ok? Então a gente vai estar falando aí de HGLG. Esse imóvel HGLG, o valor da cota dele, pois vocês podem estar vendo aí, R$ 163. Ele está pagando aí dividendos de 0,67 e tem uma liquidez de mais de 30 mil negociações diárias, tá? Então é muito importante aí você estarem atento na liquidez que a gente vai estar falando aí, fazendo esse comparativo também, tá? Com esse imóvel você vai estar comprando aí 17 ativos, ok? 17 ativos em 5 estados diferentes. Então você vai estar comprando aí 17 imóveis logísticos em 5 estados diferentes. Então você já começa aí o comparativo, que vamos supor aí que você tem a perda aí de um inquilino aí, um aluguel grande aí desses imóveis aí, você vai estar ainda com 16 só nesse fundo pagando para você. Então isso aí faz uma diferença já enorme, né? Que isso aí não vai fazer já tanto peso no seu bolso assim nessa nesse rendimento aí mensal, certo? Então, um dos pontos aí que a gente vai estar analisando também. O segundo imóvel que a gente vai estar colocando aí, o segundo imóvel vai ser um fundo de papel, tá? O que são fundos de papéis, tá? Como eu já expliquei aqui, fundos de papéis, eles são cartas de crédito ali atreladas a financiamentos imobiliários, que ali o seu fundo vai estar escolhendo as melhores cartas dos bancos, que o banco faz essa repasse da carta para estar onde está tirando o dinheiro para fazer essa esse financiamento para as pessoas, né? E esses fundos estão recomprando e repassam um pouco desse rendimento para vocês, ok? Então, com esse rendimento repassado de uma negociação, esse fundo normalmente paga melhores dividendos, tá? Então a gente coloca o fundo de papel ali para estar dando uma balanceada legal na carteira e estar exposto também a cartas de créditos aí, que seria bem legal. Então, esse segundo fundo que a gente vai estar falando é o IRDM11, ó. Como vocês podem ver, o IRDM11, ele tá aí, ele tem uma liquidez gigante, pessoal. Ele tem uma liquidez de 72 negociações diárias, tá? Então, ele é um fundo que tem muita liquidez diária. O valor dele está em torno aí de R$ 102,99 hoje a cota dele, tá? Ele custa R$ 102,99 e tá pagando aí o dividendo de 1,28. Então ele tá pagando 1,28 nesse mês, ok? Então o mensal dele aí passa de 1%, muito legal, certo?
O próximo aí que a gente vai estar falando aí, a gente vai estar colocando também um fundo de shopping, ok? A gente vai estar colocando um fundo de shopping aí, que shopping aí bem legal também para uma diversificação, né? Shopping aí passou alguns apuros na pandemia aí que andou fechando, mas normalmente shopping é bem estável, tá? Tem um pagamento bem estável, tem muita loja interna. Então vacância para shopping é um negócio que praticamente é muito difícil. Então a gente vai estar falando aí do fundo XPML11, tá? XPML11, o valor da cota dele é R$ 97,30, tá? Ele tem uma liquidez aí de mais de 29 mil negociações diárias. E o dividendo que ele está pagando hoje é de 0,7. Normalmente ele paga bem estável esses dividendos, tá bom? E no XPML você conta com 16 ativos em 7 estados diferentes. Ou seja, você está comprando 16 shoppings em 7 estados diferentes, ok? Então isso aí é uma variação de shopping muito legal, tá? Você está comprando também 16 imóveis, tá? Em locais diferentes. Então entra na mesma coisa que eu falei. A chance de vacância aí, de você estar perdendo seu aluguel mensal, é muito baixa, tá? Isso aí é muito interessante. O próximo a gente vai estar falando aí de um fundo urbano, é um fundo comercial, tá? Pra você ter uma ideia, esse fundo aí tem imóveis próximo à região de São Paulo ali, tem imóveis em Campinas, imóveis alugados para Atacadão, imóveis alugados para outros tipos de mercados e coisas assim muito grandes, tá? Então é um fundo bem legal também. A gente vai estar falando aí de HGRU. HGRU 11, certo? O valor da cota de HGRU 11 é 118,25. Ele tem mais de 33 mil negociações diárias e está pagando dividendo aí nesse mês de 0,69%, tá? HGRU aí com 17 também imóveis em 4 estados, pessoal. Então são 17 ativos em 4 estados. Muito bom aí, muito bem diversificado, tá? O próximo fundo que a gente vai estar colocando aí é um fundo de fundos. É um FOF, o famoso FOF. Fundos de fundos, o que seria? É um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Ou seja, esse fundo aí vai estar ele mesmo fazendo uma gestão aí dos melhores fundos imobiliários que a gestão dele acha e vai estar comprando cotas de outros fundos imobiliários, tá? Tem gente até aí que fica aí, vou comprar um FOF, um fundo de fundo, que eu me garanto que ele mesmo gere todos os meus fundos imobiliários. Mas eu não vejo assim, pessoal. Eu prefiro diversificar mais ainda sempre, né? Porque quanto mais diversificação aí, mais tranquilo a gente fica, tá? Então vamos pegar aí cota de fundo imobiliário. Vamos estar falando aí de um fundo de fundo, vamos estar falando aí de BPFF11. BPFF11, que está hoje o valor da cota dele R$ 63,58, com uma liquidez de mais de 3 mil negociações diárias e um dividendos aí de 1,15%, tá? Então aí a gente vai estar com esses 5 fundos aí, são 5 fundos na nossa carteira, que vão estar pagando aí, fazendo a média, né, somando todos e dividido aí pelos 5, de dividendos aí, uma média de 0,89%, tá? Então vamos pegar aí que a gente está pagando mais ou menos 0,9% aí. Então você está comprando, vamos supor, um valor de uma casa aí de 300 mil reais, você estaria ganhando 0,89 fundos imobiliários. Para ficar mais fácil a conta, se você tivesse uma casa de 100 mil hoje, que a gente não acha muito imóvel nesse valor, mas vamos supor que você acha um imóvel nesse valor, você estaria ganhando aí R$ 900 por mês, aí R$ 890 por mês de aluguel desses imóveis, tá? Então todo mês ali praticamente vai estar caindo aí na sua conta mais ou menos aí R$ 900, tá? Num aluguel de imóveis de 100 mil, tá? Lembrando que isso é renda passiva, pessoal. Não confundam. Se você falar assim, mas com 100 mil eu empreendo, eu não sei o que, e eu ganho mais que isso, ok. Mas você vai trabalhar para isso, você vai correr o risco do empreendimento, certo? E várias outras questões aí que não entram. Você vai ter que se mexer para estar fazendo esse dinheiro, vamos supor, cair na sua conta. Então já passa a ser uma renda ativa, tá? Então renda passiva é quando você não faz nada, é o que eu costumo dizer que você ganha dinheiro até dormindo, tá? Você não faz nada, coloca 100 mil lá e o aluguel cai para você todo mês, ok? Agora vamos fazer esse comparativo aqui com imóveis, tá? Se você estivesse comprando
o mesmo valor em imóveis, será que você estaria recebendo esse valor de aluguel todo mês? Essa, né, é o primeiro comparativo nosso, o valor aí de aluguel. Se você comprasse uma casa para alugar, se você estaria ali ganhando o mesmo valor. Hoje, uma média Brasil, pessoal, vamos dizer assim, ó, e até 2020, vou estar colocando aqui o censo 2020, a média de aluguel era de 0,3 a 0,5% do valor do imóvel. Então vamos cotar que você tivesse aí um imóvel de 100 mil, tá? Que é um imóvel mais difícil de ter, você estaria cobrando aí até R$ 500 de aluguel dele. Eu acho que é uma média real aí de imóveis, tanto que eu pratico tudo isso que eu tô falando aqui, tá, pessoal? Como eu disse aí, eu já tive casa, tá? Já precisei vender minha casa, já tive imóvel de aluguel, já tive casa de aluguel, tenho, tá? Moro de aluguel. E também tive a opção de estar com os fundos imobiliários, tá? Então a gente vai estar fazendo um comparativo que eu já vivi também, já vivenciei isso aí. Então uma média sim que você acha hoje de aluguel é entre 0,3 a 0,5, né, valor do imóvel, tá? O que aconteceu? Em 2021, 2022, aí, pós-pandemia, deu um aumento muito grande do IGPM, né? Eu já fiz o comparativo aqui, IGPM também no outro vídeo, mas vamos estar falando aí que o IGPM, com esse crescimento dele absurdo, os aluguéis aí, muita gente tentou fazer sim esse repasse do IGPM e isso levaria esse aluguel aí para muito mais alto que isso. Ele vai estaria jogando seu aluguel aí a 0,8, praticamente chegando aí no que os fundos imobiliários estão pagando, que a gente fez a média ali dos fundos, certo? Ele estaria entre 0,8 e 0,9 o valor do imóvel hoje, dependendo da localização, da onde está o imóvel, até 1%, certo? Problema de tudo isso aí. Nem todas as pessoas conseguem dar esse repasse, nem todo mundo vai aceitar dar esse repasse, tá? Eu, na época que estava aqui, logicamente, tive essa proposta aí do aumento do IGPM, que estava uma média de 32% acumulado anual aí. Logicamente, seria um estrago muito grande, ainda mais com a inflação que viria aí pós-pandemia, que a gente já projeta. Então, eu falei, não dá para aceitar isso. Negociei o índice IPCA, então ele foi aceito, então foi 7% de aumento aí, que é abaixo da nossa inflação, então nada mudou muito grande aí, tá? Então foi um aumento básico, eu pagava em torno de 0,4 valor do imóvel, foi um pouco acima disso, né? Na verdade também o imóvel também valoriza um pouquinho aí, vamos dizer, falar sobre isso também. Então ficou ali nessa média aí de até 0,5, não estamos chegando aí, tá? Então a maioria tentou aí jogar, muita gente conseguiu sim, tá com aluguel mais caro hoje, mas não se sabe até quando você vai conseguir manter o inquilino a um preço maior aí do aluguel, tá? Infelizmente a gente fala que sempre a gente trabalha com oferta e demanda, né? E quando você trabalha com aluguel, você tem essa liberdade geográfica. Então, você pode muito bem estar morando onde você está e falar assim, não, mudei de emprego, mudei de não sei o que, você estando de aluguel, você vai fazer essa mudança aí se não tiver interessante. Ah, achei uma casa melhor, com um valor legal, que está percentualmente compensando mais aí, você vai estar alugando. Então, temos esse problema aí com o imóvel físico para alugar, tá? Se você vai falando aí, hoje vamos estar falando aí de um imóvel de 100 mil para a gente fazer comparativo, você vai estar ganhando 0,9 ali, mais ou menos 0,89 em fundos imobiliários, tá? Sem trabalho algum, vamos lembrar aí, porque você tem gestor para tudo, esse valor já é líquido na sua conta no final ali, livre de imposto de renda, tudo isso. E você não teve trabalho, você não teve que saber quem é o seu inquilino, conversar, se ele está deteriorando sua casa, se ele parou de pagar. Tive problema já com o inquilino aí, com aluguel de imóveis, tá? Então o inquilino estragou a casa, parou de pagar. Meu pai tem imóvel de aluguel aí e já teve muito problema com o inquilino, tá? E você tem que colocar também que você morando aí de aluguel, querendo ou não, quando tiver aí uma deterioração da casa por tempo de uso aí, você vai sim não tem como tá conversando aí com o proprietário da casa para vocês fazerem um acordo aí para a reforma externa da casa, porque senão você pode aí mudar de imóvel se a casa estiver muito deteriorada fora e ele não quiser te ajudar.
Infelizmente, a deterioração por anos não é parte do inquilino, né? Tem inquilino que pode fazer tudo, mas aí cabe ao dono do imóvel também estar investindo esse dinheiro aí para valorizar o próprio imóvel dele, né? Então, se você tem uma casa de aluguel aí, você vai ter sim que lembrar que vai ter que gastar um dinheirinho ali com umas reforminhas externas, alguma coisa na casa que tem tempo de uso aí, senão o seu imóvel vai estar deteriorando aí com o tempo, tá? Então nem tudo aí o inquilino vai orçar isso aí, então você vai tá tirando esse dinheiro também do seu bolso, então você tem que pôr isso aí na conta. Então vamos lá. Mas você acha que o imóvel, muita gente me fala assim, ah, mas meu imóvel valoriza durante os anos, né? Pessoal, vou ter que falar para você que o fundo imobiliário também valoriza, tá? E como eu te falei aqui no começo do vídeo, eu te falei aqui, o imóvel, o fundo imobiliário são imóveis físicos, tá? Não esquecendo disso, são imóveis reais. A diferença que essa valorização e desvalorização imobiliária, com respeito de crises governamentais, tudo, você visualiza, tá? Você consegue abrir ali e acessar o gráfico dele fácil, todo ano. Só que infelizmente isso acontece também com o seu imóvel físico, mas a gente não tem como ficar olhando o gráfico, tá? Mas pode pegar que uma época sim, você tem mais facilidade de comprar imóvel ou vender o imóvel, e tem uma época que você tem uma dificuldade ali que ninguém tá com um orçamento para isso, então a pessoa vai sim tentar pagar seu imóvel mais barato, vai chorar preço, porque os imóveis desvalorizaram. Só que você só vai ver isso na hora se você for mexer com ele, entendeu? Então a longo prazo ele vai estar crescendo, só que os fundos imobiliários também, tá? Eles também têm essa métrica aí de crescimento. Vou estar mostrando o gráfico aqui para vocês aí, um comparativo com o outro. E fundos imobiliários nos últimos anos têm mostrado uma performance melhor sim de crescimento, tá? Para você fazer esse comparativo com a inflação, por exemplo, vou estar mostrando aqui graficamente também que é a mesma coisa. Por meados de 2014 até 2014 ali ele estava ali pau a pau ganhando da inflação, e de repente também por esse crescimento enorme aí, por esse boom aí do mercado imobiliário, ele sim caiu nos outros anos, tá? Ele foi caindo aí, ou seja, ele ficou abaixo da inflação ainda, fundo imobiliário. Ah, mas aí você fala para mim, não, mentira, fundo imobiliário não teve essa... imóveis físicos não tiveram essa queda aí, né? A gente tá falando de imóveis aí, e imóveis sempre valorizam, imóveis... Infelizmente, isso sim aconteceu, ficou esse tempo aí não valorizando, tá? Teve anos aí que fechou aí a cota imobiliária no negativo, mas para segurar. Então isso acontece sim fisicamente também. Eu sou prova disso, tá? Fiquei aí bem nessa época, depois aí demorei quase 5 anos para vender uma casa minha, porque eu não conseguia aumentar esse valor, tá? Não fui aumentando todo ano, não foi por isso que demorou para vender. No fim, tive que abaixar assim um pouco, tive que aceitar várias negociações, carro na negociação, para poder é, me livrar aí e tá vendendo essa casa. Então tem essa dificuldade aí de liquidez de venda, se caso você realmente necessite dessa venda. Tem isso também que hoje, para você estar vendendo fundos imobiliários aí, você tendo acesso na corretora ali, você vende até 3 dias úteis no dia para esse valor liquidar, e depois esse valor tá na conta da corretora aí, você consegue transferir diretamente para o seu banco, e uma cota menor, né? Vamos supor, numa emergencialmente aí você está precisando de um dinheiro. Se você tem uma casa, tem imóveis grandes, você tem que vender uma casa inteira, e às vezes não é tudo aquilo que você precisa, né? Numa necessidade aí, sei lá, Deus me livre, uma doença, alguma coisa, você só consegue vender aí a casa inteira, uma cota grande, alguma coisa assim, né? E nos fundos imobiliários não, você consegue vender participações dessa cota, parte desses fundos, né? E aí você tá levantando esse dinheiro, depois você repõe ali e tal, você faz essa negociação, mas tem também essa questão da liquidez, tá? Os fundos imobiliários têm maior liquidez, sim. Então eles se valorizam mais, eles se valorizam iguais, aí te protegem da inflação, tá? Essa valorização vai te protegendo da inflação durante os anos. Então você fala assim, tenho 100 mil hoje, eu vou ter 100 mil aí pro resto da vida, sacando esse dinheiro, que muita gente não entende, igual como se fosse uma renda fixa. Renda fixa sim,
você vai estar ali 100 mil. Se você for sacando ou você vai sacando todos os juros, vai chegar uma hora que 100 mil ali vai ter só os 100 mil e aquilo ali não vai cobrir inflação, você vai ter perda de poder de compra. Ao contrário dos fundos imobiliários, que são imóveis, também você estando atrelado aí a imóveis físicos, né? Comprando aí muitos fundos de tijolo, como a gente fez simulação também junto, ele também vai estar tendo esse crescimento junto, tá? O índice dos fundos imobiliários é o IFIX, conforme vocês viram aqui num dos gráficos. Então o IFIX vai estar tendo esse crescimento aí junto, te protegendo da inflação, tá? Como se você tivesse suas casas de aluguéis ali e você não vai poder ir atrás, não vai precisar nem ir atrás do inquilino, falar para ele, ó, vamos aí fazer o aumento desse ano aí, porque o GPM vem mais alto, que não sei o que, fazer toda essa negociação, não. Os gestores vão lá, negociam, né, e fazem já toda essa burocracia aí conforme as leis, aí conforme tiver tudo certo. E por serem imóveis grandes, shoppings, galpões logísticos, eu acho que tem mais facilidade aí esse acerto, essas negociações aí, do que você negociar ali com uma pessoa ou outra ali que é o seu locador. Então eu acho que para mim tem esse ponto bom também, o ganho, né? Vamos lá para uma finalização agora de um resumo aqui, né? Então, fundos imobiliários, como vocês podem ter visto, têm maior liquidez aí do que os imóveis físicos aí que você vai estar comprando você mesmo. Então, sobre os imóveis com fundos imobiliários em liquidez, os fundos imobiliários ganharam aí. Os fundos imobiliários não tem, você não vai ter gasto com reforma, tá? Também aí não vai sair do seu bolso, vai ser de negociações lá com as gestoras, então não, se você não vai ter que fazer essa preparação aí, são vários imóveis que você vai estar entrando aí com o mesmo valor de um imóvel real, então se tiver reforma em um imóvel, alguma coisa e for negociado, não vai fazer nem muita cosca no seu bolso, então tem mais um ponto positivo dos fundos imobiliários. Liquidez, pessoal, não tem liquidez. O imóvel comprado aí não tem liquidez comparado a fundo imobiliário, tá? Você pode demorar mais tempo para vender, aí você pode demorar um ano, como aconteceu comigo aí, demorar muitos anos para vender um imóvel, já que os fundos imobiliários você tem uma liquidez maior, então mais um ponto aí ganha na liquidez. Para mim, um ponto que conta muito no imóvel versus fundo imobiliário, pessoal, entre morar de aluguel e morar numa casa sua própria, hoje, para mim, é a liberdade geográfica também. Vamos supor que você hoje mora aqui e precisa fazer uma troca de emprego, alguma coisa que vai ter que ir para outra região e o gasto seu aí, combustível está ficando muito alto, coisa. Se você comprou a casa, você vai ter que fazer a venda da casa, alguma coisa para você até achar outra para comprar ali mais próximo. Já no aluguel, essa liberdade geográfica é mais prática. Você, beleza, vou lá, vou ver um imóvel para alugar mais próximo onde está meu trabalho hoje. Você vai ver lá, deu legal, tal, já passei um ano aqui no imóvel onde eu tô, já. Então você não tem nem multa mais. Você vai lá, negocia com o dono lá, né, usa os 30 dias ali para você sair, você já se ajeita se alinha para estar entrando no seu próximo imóvel aí. Então essa liberdade geográfica aí de estar se mudando aí mais facilmente, tá? E não tá aí gastando dinheiro aí com reformas grandes aí do imóvel, quando a da gente tem sim, tá? Que acontece às vezes que você precisa aí tá desejando um dinheiro aí para uma reforma do seu imóvel. No aluguel aí, se acontece alguma coisa grande no imóvel que não tem a ver com você, ou você muda, ou você conversa, negocia ali com o dono, que a gente fala, pra tá fazendo essa reforma, tá? Então, ao meu ver aí hoje, tá? A não ser que você falasse assim, já tô mais velho, quero ficar estável, tá? Tem pessoas que já trabalham com aluguel aí, pessoas, né, normalmente tem muita gente mais velha que já tem vários imóveis de aluguel e já tem inquilinos bons, tá? Tranquilo, não mexeria com isso. Se você já não tenho mais, eu tô tudo estabilizado, aí eu quero minha casa porque eu quero reformar aqui do meu jeitinho, não quero assim, que eu nunca vou sair daqui, ponto positivo aí então pro imóvel físico, tá? Mas eu ainda, como falo com o pessoal, se você é mais novo, se você tem ainda essa instabilidade aí de serviço, vai estar
mudando, né, sempre aí, eu faria o ponto sim do imóvel de aluguel aí, eu acho mais viável e eu mexeria com fundos imobiliários então nesse caso, tá? E espero ter tirado aí todas as dúvidas de fundos imobiliários versus a compra do imóvel, certo? E até o próximo vídeo, pessoal.